com ela mesma diante de alguma situação qualquer. Ou seja, a ira pode refletir-se tanto contra os outros, contra si próprio. A gente pode, uma forma de trabalhar com a nossa ira é ficar irado com a gente mesmo, dependendo de como se desenha o ocorrido. E quando surge a ira, nós somos tomados pelas emoções de tal forma, preste atenção, quando surge a ira, nós somos tomados pelas emoções de tal forma que perdemos a racionalidade, deixando-nos fora de nosso juízo normal. A gente não é assim. Nós não pensamos dessa forma, mas quando a ira vem, a gente deixa de ser nós mesmos. Nós ficamos fora de nós mesmos, nosso juízo normal, podendo nos levar a cometer erros, da qual nos arrependemos posteriormente. Me ajuda a olhar a ira dessa forma. Há dois componentes interessantes para a ira. A ira, ela tem um componente, e uma vez que eu entendo isso e que você entende isso, a passagem que nós lemos faz mais sentido. A ira tem um componente que é o comprimento chamado sentimento. Esse ó devia estar do lado do T, estava antes de eu colocar lá. Alguma coisa mudou. Alguém botou a mão aí? Não, foi porque sai do PC e vai para o Macintosh. Então, a ira, ela é colocada e mostrada, não foi você não. Através, ele falou, não fui eu, pastor, não fique irado comigo. Através do sentimento. Então, o primeiro aspecto da ira é o sentimento, aquilo que você sente. E o segundo aspecto da ira é atitude. São dois componentes da ira. É um sentimento e uma atitude. Para mim me ajuda muito porque quando eu olho o versículo que nós lemos em Efésios 4, 25, diz assim, quando vocês ficarem irados, sentimento. E ele continua dizendo, não pequem, atitude. Então, se a gente sabe que a ira tem um componente de sentimento e o componente de atitude, o Espírito Santo, que sabia sobre ira melhor do que o próprio Paulo, que é o maior dos conselheiros e psicólogos, porque ele é o grande consolador, ele coloca assim, olha gente, quando vocês, e note quando é importante, porque não é se, quando, todos nós temos que encarar isso, todos nós passamos e passaremos e continuaremos passando por momentos que nós ficaremos irados, e quando a gente tiver o sentimento de ira, cuidado para que esse sentimento de ira não se torne numa atitude, porque tornando em atitude, nós pecamos. Eu sugiro que o primeiro componente é até mesmo saudável. É parte da nossa autoproteção. Quando alguém faz alguma coisa e eu percebo, e pode ser imaginário ou real, quando eu percebo que alguma coisa não está legal, como uma autoproteção, eu fico, de certa forma, um sentimento de ira, um sentimento de eu tenho que parar e resolver isso. Não pode ficar dessa forma. Então, de certa forma, o sentimento é natural. Não vou dizer que é certo, mas é natural. Deus nos fez assim e serve da nossa autoproteção. É como se fosse um aviso. O problema é que se não for tratado, esse sentimento leva à atitude que gera pecado. Existem alguns pensamentos errados sobre a ira. Por exemplo, você já ouviu pessoas falarem, você já leu sobre isso, alguém diz assim, você não pode abafar a sua ira, você precisa de externar a sua ira. Então tem pessoas que dizem que ira abafada é ruim, então você precisa de externar. Outras pessoas dizem que ira é uma fonte de energia. Quando as pessoas estão iradas, elas têm mais energia para fazer alguma coisa. Você olha, por exemplo, na bolsa de mercado, bolsa de valores, e você vê as pessoas vendendo ações rapidamente, você vê a ira delas, aquilo, a adrenalina vem, elas podem, então, agir daquela forma. Então, ira é uma fonte de energia? A pergunta é uma boa fonte de energia? É bom para nós? Cafeína é uma fonte de energia, mas é bom para nós? Freud dizia que a ira é como um reservatório que precisa de ser esvaziado. Mas, para mim, o pior argumento que a gente usa para justificar a nossa ira, e nós crentes usamos bastante esse argumento, é o fato que a gente diz assim, Deus se irou, Romanos 1,18, assim, do céu se manifesta a ira de Deus. Então, porque Deus também se ira, em várias passagens, a Bíblia diz que
que Deus acendia a sua ira, que Deus estava irado. E a gente então justifica a nossa ira porque também Deus se ira. Ou a gente traz para Jesus e diz assim, Jesus também se irou. Quando ele entrou no templo e ele pegou as mesas e ele expulsou as pessoas que faziam da casa de Deus um lugar de venda para lucro, então nós justificamos a nossa ira por causa da ira de Deus ou da ira de Jesus. Mas a pergunta que nós temos é o seguinte, a ira de Deus é igual à nossa ira? E a resposta é não. A ira de Deus é baseada no seu caráter de bondade e justiça. A ira de Deus é baseada no seu caráter de bondade e justiça. Eu ia mais além. Nós só temos o direito, se ficarmos irados, se nós tivermos essas qualidades de bondade e justiça. E a verdade é que nós não temos. Então, antes de continuar, eu queria fazer uma análise rápida com vocês da ira de Deus na Bíblia, porque nós usamos a ira de Deus como justificativa para a nossa ira. Mas como eu tenho trazido para vocês, a ira de Deus é baseada no seu caráter de bondade e justiça. 7 aspectos da ira de Deus. Primeiro, a ira de Deus é sempre acompanhado de misericórdia, diferente da nossa ira. A Bíblia diz, Abacuque 3:2, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Toda vez que Deus estabelece e demonstra estar irado, estabelece a sua ira com uma determinada pessoa, com uma determinada nação, com uma determinada igreja, sempre acompanhado da sua misericórdia. No livro de Apocalipse, capítulo 4, quando João sobe à sala do trono e ele tem a visão dos juízos de Deus, a Bíblia diz que ele vê ouve relâmpago, ouve trovões, e ele sabe que o juízo de Deus viria, a Bíblia diz que ele também vê o arco do concerto. O arco do concerto é lembrança que mesmo Deus julgando, Deus irado com o mundo por causa dos pecados, ele sempre tem misericórdia. Segundo, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. A NVI coloca Deus é paciente, Êxodo 34:6, número 14:18. Ou seja, quando Deus está irado, a ira dele não é por causa de situações rápidas. Alguém fez alguma coisa comigo, eu estou irado, como nós humanos. Não, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se. Para você fazer Deus ficar irado, você tem que realmente extrapolar. Tanto é que a Bíblia diz que Deus tem, no livro de Apocalipse, de 7 taças de ira. E antes da primeira taça de ira ser jogada na terra, primeiro, 6 trombetas têm que ser tocadas. 7 trombetas têm que ser tocadas. 7 selos têm que ser abertos. Só depois de 7 selos, 7 trombetas, é que a ira de Deus é jogada. Então, Deus é tardio em irar-se. Terceiro, a ira de Deus muda de acordo com as nossas atitudes. Deus não guarda ira como nós humanos guardamos. Em Jonas capítulo 3, diz que Deus estava irado com a nação de Nínive, ao ponto que Deus ia destruir Nínive. Mas porque Nínive se arrependeu, porque Nínive mudou, porque o rei de Nínive proclamou um jejum, a Bíblia diz que a ira de Deus foi embora e a de Jonas ficou. Tanto é que Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas a ira de Deus foi aplacada. Isso é chamado de propiciação. Propiciação é quando a ira de Deus é aplacada. E o que aplaca a ira de Deus? Arrependimento. É interessante como nós, humanos, somos difícil em arrependimento, em perdão. Às vezes as pessoas pedem perdão, as pessoas mudam a atitude e a gente continua irado. Mas Deus não. A ira de Deus muda de acordo com as nossas atitudes. Número 4, muito interessante isso. Na Bíblia, sempre, a ira de Deus é passageira. Salmo 35 diz, pois a sua ira só dura um instante. Quando Deus estabelece a sua ira, é só por um instante, é só por um propósito. A ira de Deus é passageira. Quantos se alegram por isso? Pode dizer amém. Número 5, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na sua ira. Lamentações 3:33 diz, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Deus não tem prazer em